Bom dia a todos, irmãos. Feliz sábado, graça e paz a todos. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus esteja com cada um de nós aqui presente. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão Valdomiro, pelo convite. Ele me convida para poder falar a palavra de Deus aqui. Eu juro que Deus me convidou. Então, eu fico muito honrado de poder dividir com os irmãos aqui a palavra de Deus. Eu não tenho nem metade do conhecimento dos irmãos daqui da igreja, mas eu espero que Deus possa, na minha simplicidade aqui, possa me usar, que os irmãos possam sair daqui diferente de como entraram, né? Aqueles que estão aqui presencialmente e os que estão aí online. Né? Então, cumprimento a todos vocês também, tá bom? Não, só sobre. Eu vou pegar aqui, mas deixa isso. É melhor. Irmãos, hoje é o primeiro culto presencial pós-eleições. Né? A gente ouviu muito falar de política esses últimos dias, né, irmãos? Acho que os irmãos não aguentam mais pegar videozinho na internet falando do Bolsonaro, ou falando do Lula, ou falar mal de um, ou falar mal de outro, né? A gente está já por aqui já, né? Então, chega agora, né? Pós-eleições. Não, chega nada. Eu vou falar de política. O Ricardo pregou aqui sobre política, pré-eleição, uma pregação maravilhosa. O Iranildo pregou de política também, quando ele falou do reino de Deus, né? Cada um falou, teve um foco diferente, né? Eu vou falar o pós-política. Algumas coisas nessa eleição me chamam a atenção e eu quero usar o que aconteceu para ilustrar para os irmãos o que eu quero passar aqui para os irmãos, o que Deus quer passar. Amém? Amém. Irmãos, o que me chamou, não acho que me chamou a minha atenção, chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção do Brasil inteiro, eu acho, que é um mínimo atentado às coisas que acontecem, né? Chamou a atenção essa eleição. Eu lembro da primeira eleição do presidente, né? Que antigamente a eleição não era por voto direto, né? Não era por voto das pessoas. Eu lembro da primeira, lá em 89, 90, né? Eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos de idade, e o Lula já estava lá incomodando, já desde a primeira, até hoje o homem está aí. E de lá para cá, essa foi uma eleição muito diferenciada. Ela mobilizou todo mundo. Ela mobilizou jovens, homens, mulheres, crianças, gays, lésbicas, todo mundo. Todo mundo ficou focado nela. E outra coisa que me chamou a atenção, qual que foi o cenário? O cenário dessas eleições, né? Infelizmente, ela ficou dividida para um candidato e o outro, né? Ficou dividida em dois, podia ser em mais, mas foi dividida em dois. Os dois não eram lá grande coisa, né? Mas ficou dividida entre eles. E a gente viu um candidato sendo favorecido em tudo. Tudo era favorável a ele. As leis foram puxadas para o lado dele. A mídia em geral, irmãos, eu não vou falar de política e eu não vou tomar partido de nenhum para o outro, tá? Estou tentando fazer uma visão geral das coisas. A mídia em geral, o jornalismo, os jornalistas, a maioria, quase todos, não dá para falar 100%, porque a gente nunca pode generalizar, nunca. Mas a maioria dos jornalistas apoiando um, os artistas, a maioria apoiando esse mesmo candidato, a maioria, os jovens foram influenciados, foram incentivados a ir lá e fazer o título de eleitor deles para poder votar nesse candidato, e eu acho que a maioria deles votaram nele. Então, estava assim, foi tirado, foi esse daqui, o de cá, o de direita, da minha direita aqui,
foi censurado muitas coisas que ele queria falar, não podia falar. Esse aqui podia falar qualquer coisa. Então, tudo estava lendo. As pesquisas mostravam que ele ia ganhar. Não sei se ela estava certa ou não, mas mostravam que ele... Então, assim, tudo favorável para esse da minha esquerda. Ok? Todo mundo viu isso? Todo mundo concorda comigo? Tudo bem. A maioria concorda. Não dá para generalizar. Aí, eu olhava para esse da direita e falava, esse aqui não tem como ganhar. Não tem como ele ganhar, porque tudo está favorável a esse e não está favorável a esse aqui. Esse aqui não vai conseguir ganhar. É quase impossível esse aqui ganhar. Mas tinha uma coisa a favor dele. Olha que eu vi a situação dele, eu falava, para esse aqui ganhar, só um milagre. Só um milagre esse ganhar, para ele ganhar de tudo isso aqui. Mas foi isso que me chamou a atenção, o milagre. Como é que ia acontecer um milagre? O milagre vindo da parte de Deus para esse homem ganhar. Eu vi isso, na verdade foi isso que me chamou mais a atenção. Era possível um milagre. Por que era possível um milagre? Porque teve uma mobilização dos cristãos para esse. A igreja cristã, os cristãos como um todo se unir. Eu nunca vi um padre, um pastor do mesmo lado. Nunca vi. Inclusive, quando eu ouvia de união entre os cristãos, eu ouvia como um termo pejorativo, como uma coisa ruim, né? Quando a igreja se unir com o catolicismo, e tipo, a besta é o fim do mundo, é a perseguição. Quando eu ouvia falar de ecumenismo, uma coisa ruim, né? A igreja jamais poderia se unir com outra igreja por causa da sua fé. E a gente pensava, nossa, como que uma igreja vai se unir com outra por causa... E a gente falava que era por causa de alguma doutrina em comum, né? Mesmo eu não concordando com os católicos, mas se eu tivesse uma doutrina em comum com o católico, eu já estava unido a ele. E isso era uma coisa ruim. Só que não foi nem por doutrina, eles se uniram em favor desse candidato da direita. Se vocês que têm rede social, que todo mundo aqui tem, né? Via nas suas redes sociais a mobilização em favor desse candidato da direita. Os cristãos todos orando por ele. Eu gosto do TikTok. E no TikTok, vários influenciadores cristãos, eles convocaram a nação brasileira cristã, os cristãos brasileiros, a todo dia, no meio-dia, orarem por esse homem, orarem para ele ganhar. Eu falei, nossa, meus cristãos estão se mexendo mesmo aqui em mobilização. Então eu falei, o milagre aqui é possível. Eu acho que esse homem vai ganhar, porque quem que vai vencer Deus aqui? Com Deus? Quem pode com Deus? Quem pode com Deus, irmãos? Ninguém pode com Deus. E como tinha tudo a favor desse aqui da minha esquerda, e a única coisa a favor desse da direita era as orações, era o povo cristão unido, eu falei, o milagre aqui é possível, eu acho que vai dar certo, hein? Eu acho que ele vai ganhar. E o que aconteceu? Ele não ganhou, ele perdeu. Eu falei, mas e agora? E agora, como ficam esses cristãos? Como que fica essa oração, os jejuns, a união desses cristãos? Não foi possível milagre com tanta busca a Deus assim. Deus não ouviu a oração deles. E agora, hein? É aí que eu quero tirar a lição para a nossa vida. É nesse sentido. Então, eu não vou falar de política, eu só peguei esse exemplo, né, para a gente tirar uma lição para nós hoje. E eu achei uma história na Bíblia muito bonita, muito interessante. Ela não é bonita, é uma história triste. É uma história triste. Espera uma água, né? Tá. É uma história até triste, só que, irmãos, ó, os irmãos não se ofendam com essa história que eu vou contar aqui na Bíblia, tá? É coincidência, viu? Vai ser uma coincidência a história, eu não fiz de propósito. A gente vai ler uma história que está lá em 1 Samuel,
A gente vai ler a partir do capítulo 4. Eu quero que os irmãos acompanhem na Bíblia. Quem tiver no celular, quem tiver e quem não tiver, preste atenção na minha leitura, tá bom? 1 Samuel, capítulo 4. Olha que história interessante. E a palavra de Samuel, a partir do versículo 1. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Versículo 2. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Então aqui está mostrando uma época em que Israel não tinha rei, tinha juiz. E Samuel era o juiz de Israel. Ele ali comandava ali o povo de Israel, né? E em volta de Israel tinha vários inimigos que estavam sempre preparados para ir lá invadir Israel e guerrear com eles. E numa dessas vezes eles invadiram lá e conseguiram fazer uma matança lá. Eles ganharam essa batalha, mataram 4.000 homens. 4.000 homens. Vamos ver o que aconteceu depois, olha só. Versículo 3. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes. Espera só um pouquinho, irmãos, vou tomar água e estou com a boca assim. Os líderes se reuniram e se perguntaram ali entre eles: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? Eles ficaram ali naquela dúvida e concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então o que eles pensaram? Deus não estava com a gente. Vamos lá para Siló, que era uma outra cidade da onde eles estavam. Vamos pegar a arca da aliança e vamos levar com a gente para a guerra. Agora eu quero ver se a gente vai perder essa guerra. Então, versículo 4. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Aí eles trouxeram a arca ali para o acampamento, onde estava tendo aquela guerra. Versículo 5. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Eles ficaram tão confiantes agora na vitória. Agora Deus está conosco. Nós buscamos a presença de Deus aqui. Ele está aqui. Eles ficaram tão felizes que eles começaram a gritar, pular, que o chão tremia. Tão confiantes e felizes que eles ficaram. Aí olha o que aconteceu no versículo 6. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus. Aí eles foram avisados que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus. Eles ficaram admirados. O que está acontecendo lá? Que essa alegria toda? Aí eles ficaram sabendo, a arca da aliança chegou lá. Versículo 7. Grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Olha que interessante, nunca tinha acontecido algo assim. Os filisteus tinham lutado com os hebreus ali várias vezes, só que isso aqui nunca tinha acontecido. Os hebreus estavam ali eufóricos, confiantes da vitória, que gritavam, chegavam a tremer o chão. E os inimigos ficaram com medo, porque aquilo nunca tinha acontecido. Ai de nós, versículo 8. Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram: sejam fortes. Essa aqui foi uma parte bonita dos filisteus, né? Sejam fortes, ó filisteus, e sejam homens corajosos.
a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. Isso aqui dá para entender, irmãos, quando a gente estudava aquela lição sobre o Egito, lá, sobre as pragas, que a gente via que o coração do faraó endurecia. O coração do faraó, o faraó, ele via aquelas pragas caindo e ele não tinha medo, ele decidia enfrentar a Deus. E foi o que os filisteus fizeram, enfim. Eles ficaram com medo, eles lembraram das coisas que Deus já tinha feito com o Egito, eles podiam falar, vai perder. O que eles fizeram? Eles decidiram continuar. Vamos lá, vamos ser homem, vamos enfrentar. E foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Vamos ver aqui. Versículo 10. E assim os filisteus partiram para a luta. E Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. E Israel perdeu 30.000 soldados. 30.000 soldados. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. E Ófine e Finéias, aqueles que trouxeram a arca, né? Que eram os filhos de Eli, foram mortos. Até aqui que a gente vai ver. Olha o que aconteceu. Não tem semelhança do que aconteceu aqui com o que aconteceu hoje. Eles estavam confiantes na vitória porque eles buscaram a Deus. Buscaram a Deus, né? Entre aspas. Eles falaram, por que a gente perdeu essa batalha? Tinham morrido 4.000 homens. Por que a gente perdeu? Não. Ah, já sei. É porque a presença de Deus está aqui. Vamos buscar a Arca da Aliança. Aí eles foram lá buscar a Arca da Aliança. Os 2 sacerdotes lá, o Ófine e Finéias, vieram com ela carregando, né? Eles ficaram tão confiantes, felizes, que chegaram a tremer o chão de tanta alegria. A hora que eles foram para a batalha, perderam. E a derrota foi muito, infinitamente pior. Antes eles tinham perdido 4.000 homens, agora eles perderam 30.000 homens. 30.000 homens. Buscar a Deus é garantia de vitória? Né? Acho que depende. Exato, depende da intenção. Tem que ser objetivo, né? A gente vai ver por que depende, irmãos. Eu vou continuar a história aqui, a gente vai ver por que depende. Quem que foram as pessoas que trouxeram a arca? Ófine e Finéias. Ófine e Finéias. Quem era Ófine e Finéias? Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 2. A Bíblia vai falar quem que era Ófine e Finéias. 1 Samuel, capítulo 2. Entretanto, os irmãos acharam? 2 quanto? Não falei, né? 12. 2:12. Entretanto, os filhos de Eli era o sumo sacerdote. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriram corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para o povo, para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, o caldeirão e o tacho ou a vasilha que tivesse sendo usado, e pegava para si tudo que vinha preso no garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Aí vamos pular um pouquinho, vamos lá para o 17. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Então aqui a Bíblia fala quem eram esses filhos de Eli, os filhos do sumo sacerdote. Eles eram, irmãos, em outras palavras aqui, corruptos. Eles desviavam a oferta para eles. Olha como a corrupção vem da direita, não é da esquerda, entendeu? Tem corrupção dos 2 lados, entendeu? Dos 2 lados tem corrupção. E aqui, infelizmente, no povo de Deus, numa área espiritual, na época de Israel, o espiritual e o estadual, assim, o Estado era junto, né? Era um governo só, né?
E esses homens que eram para ser exemplo, que era para ser exemplo de santidade, eles desviavam as coisas para ele. Eram dois corruptos. E os irmãos ali se reuniram entre eles, né? Vamos chamar então o Ofni e Finéias, vamos pedir para eles trazer a arca e Deus vai nos dar a vitória. Mas buscar a Deus nesse sentido, com o coração sujo, Deus vai dar a vitória para uma pessoa assim? Não vai dar vitória. Quer dizer que o que aconteceu agora foi isso, eu não quero julgar, eu não estou julgando, é mais um exemplo. Isso é para tirar uma lição para nós. Quando eu quero alguma coisa para mim, às vezes vai ser uma coisa boa para mim, vai ser bom para mim, bom para minha família, mas eu não estou nem merecendo. Deus não vai me dar. Deus não vai me dar. E Deus olha o coração, né, André? Pois é. Se você está com uma intenção boa no seu coração para aquela coisa, né, Deus está vendo a sua intenção, se ela é boa ou se ela é ruim. Sim. Né? Se você está pedindo ajuda dele para fazer uma coisa ruim, ele não vai te dar vitória. Não vai dar vitória. O engraçado dessa história aqui, a semelhança foi tão... Depois eu vi. Ô, André, e Ofni e Finéias, por serem guardadores da Arca da Aliança, eles tinham um coração impuro, né? Sim. Eles não seguiam o que Deus tinha deixado para que eles seguissem como guardadores da Arca da Aliança. Sim. Né? Olha, a gente viu aí pastores, né, que a gente critica. Eu julgo alguns pastores que apareceram aí, falsos profetas, infelizmente, falsos profetas. E eles estão ali, ó, unidos por essa causa de eleger o candidato deles, entendeu? Eles estavam ali orando, clamando, jejuando, né? Convocando a nação cristã, se unindo a padres, né? Se unindo a cristão de tudo que é tipo, né? Para essa causa. Olha, na hora que eu vi que os cristãos estavam do lado dele, eu falei, pode ter milagre. Não teve milagre. Pode ter várias causas para isso. Uma delas é essa, igual aconteceu aqui. Inclusive, Ofni e Finéias, dois sacerdotes corruptos, filhos de um sumo sacerdote, que sabia e encobria o pecado dos filhos. Olha, é só coincidência, viu? Que o pai encobria o pecado dos filhos, só coincidência. Não sei desses políticos aí, só coincidência. Então, não tinha como Deus dar vitória para Israel. Tanto que Ofni e Finéias foi morto na guerra, mataram eles, pegaram a arca. Quando foram avisar o Eli, né? Ele ficou sabendo, caiu da cadeira lá, bateu a cabeça, morreu também. E Deus só foi dar a vitória de Israel contra os filisteus na próxima batalha, a hora que o povo se reuniu, se humilhou, né? Se arrependeu dos pecados, aí com menos soldados. Imagina o povo de Israel, que era um povo militarmente não era na época tão melhor quanto os outros povos. Eles ganhavam as guerras porque Deus ganhava deles, entendeu? Eles não eram uma potência militar. Hoje eles podem ser. Na época eles não eram. Ganhavam porque Deus ganhava por eles, né? E perderam 34 mil homens. Na próxima batalha, quando Samuel reuniu o povo, e o povo se humilhou, se arrependeu, ganharam a batalha dos filisteus. E foram ganharam várias batalhas. Por isso eu vou convidar os irmãos para abrir a Bíblia, um texto muito bonito aqui para a gente meditar. Salmo 24. Salmo 24. Versículo 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Amém. Amém? Irmãos, a gente tem desejos, tem anseios. Eu quero muito que Deus dirija a minha vida, que Deus dirija a vida dos meus filhos, e eu quero chegar a Deus
e pedir isso para Deus, eu quero ser respondido por Deus positivamente, né? Quero que Deus me atenda a minha oração. E como que eu vou subir ao monte de Deus e pedir isso? Eu preciso reconhecer que tenho um coração sujo, eu preciso reconhecer que eu sou ruim, né? E não chegar se achando por eu estar na igreja, por eu ser um pastor, por eu ser um obreiro, né? E que Deus vai me ouvir. Tenho a certeza que Deus vai me ouvir. Sem mentira e sem falsidade. Ó, versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém. Provérbios capítulo 28. Provérbios. É. A gente vai no versículo 13. Vamos lá, acompanhe comigo aí. Ó. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Olha aí, irmãos, o que Deus olha é a nossa sinceridade. Sinceridade. Se você tem uma aparência com os irmãos de humildade, de bondade, Deus não está olhando a sua aparência. O irmão Marcos, o João, a Paula pode estar olhando para mim achando que eu sou uma pessoa boa, mas Deus sabe que eu não sou. Deus sabe que eu não sou. Então, esse Deus não vai abençoar. Esse não vai ter a compaixão de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos lá. Versículo 20. Olha a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Depois os irmãos leem o contexto da história, mas ele tinha uma preocupação de ser exemplo para as pessoas e mandou uma pessoa para o lugar lá. Aí ele quis explicar por quê. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Agora vamos ler o último texto, irmãos. Último texto. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Pedro fala assim, ó. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia que receberem a sua revelação. Olha isso, forte. Que nós possamos ser exemplo entre os gentios, pelos nossos atos, né? Para que no dia que esse gentio, a palavra chegar para ele lembrar de você. Não, eu vou concordar com essa palavra, porque aquele irmão, o André, ele foi um bom exemplo. A Paula foi um bom exemplo. Agora, já pensou você ser um mau exemplo? Você ser um mau exemplo, olha a responsabilidade que nós temos. Você fala para todo mundo aí fora que você é cristão, que você é evangélico, que você é da igreja unitariana, você tem que se portar como um cristão, como tal. E ser um exemplar para essas pessoas que não são. Então, que nós possamos tirar uma lição para a nossa vida, de que não importa só a gente pedir a Deus, só na hora, a gente buscar a Deus na hora que estamos precisando. Se não estamos precisando de Deus, deixa Deus para lá. E na hora do aperto, vou buscar a Deus. Não. Igual fez aqui o pessoal aqui, o
o povo de Israel. Igual muitos fizeram agora. Muitos fizeram agora. Né? Como eu falei no começo, nós não podemos generalizar. Uma coisa também eu achei bonita nessa mobilização aqui, que tem vários cristãos sinceros que oraram, que buscaram e que falam a verdade, que foram censurados, né? Não podiam falar a verdade. Tem uma influenciadora cristã que eu sigo, ela fala um monte de besteira que eu concordo, coisa doutrinária, né? Mas muita coisa ela fala, ela tem razão, ela é sincera no que ela fala, e ela não tem medo de falar. Ela fala contra o aborto, ela fala, sabe, sobre questão de homossexualidade, né? E toda vez que ela fala sobre isso, derrubam uma conta dela, estiram ela do ar. Aí ela tem que fazer uma outra conta. Então, irmãos, nessa mobilização cristã que teve vários cristãos de aparência, que não adiantou nada orar. Teve vários cristãos sinceros. E o fato de Deus não ter respondido a oração deles, né, talvez não é por causa deles que pediram, talvez porque não fosse o melhor para as pessoas que estavam querendo receber a bênção. Será que merecia? A pessoa merecia ganhar? Aí é com Deus, a gente não sabe. Né? Será que o povo brasileiro merecia um presidente bom? Será que o povo brasileiro merece um presidente ruim? Também não sei, pode ser que não. Pode ser que o Brasil mereça sofrer agora. Né? Pode ser que Deus está julgando o povo brasileiro agora. Né? Pode ser que a gente não merecia um presidente bom. Pode ser que esse presidente que a gente achava que era bom, não seria bom. Né? A gente não sabe essas coisas. Né? Tem que deixar tudo na mão de Deus. E assim como fez o povo de Israel, talvez a gente precise se humilhar a Deus, né? Se humilhar a Deus. A lição é essa. A lição é você chegar a Deus, pedir perdão, buscar a Deus de coração, né? Aí sim, vamos aí seguir em frente. Hoje nós temos um político de esquerda, tem talvez aí umas coisas que os cristãos não concordem, né? Mas agora é a hora de a gente mostrar que nós somos cristãos. Nós não dependemos a gente não depende deles. A gente depende de cada um de nós. Então, vamos mostrar que somos cristãos na dureza ou na bonança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.